Seja bem-vindo aqui. Obrigada, boa noite a todos. Estou muito feliz, a boca não quer fechar. Tem 2 anos que eu não piso nessa casa onde eu comecei a frequentar, não a doutrina espírita, frequentar em Cachoeira, porque meu avô foi fundador do Centro Espírita de Vargem Alta e a família toda, né, seguiu o espiritismo dessa forma. Então, quando a gente veio morar em Cachoeiro, eu casei e aqui meus filhos foram evangelizados nessa casa. E foi onde eu comecei a pensar em trabalhar, né, com a doutrina espírita. Isso tem alguns poucos anos, mais ou menos assim, 50. Isso aí. Eu coloco aqui assim? Para baixo assim? Ah, sim. Pois é. Ops! Tem mania de andando. O tema é esse: nos padrões de Jesus. Estão alcançando aí o som? Tá tudo bem? Estão ouvindo aí atrás? Ah, então tá ótimo. Esse tema foi todo estruturado naquela leitura preparatória que vocês ouviram agora há pouco e que se encontra... Emmanuel pegou uma fala de Paulo de Tarso falando na igreja de Éfeso, aos Efésios, e ele disse assim: renovai-vos pelo Espírito no vosso sentir. O que Paulo quis dizer? Está falando de renovação, de modificação, de transformação na mente, na nossa maneira de sentir, nos nossos sentimentos. Precisamos transformar, modificar a nossa maneira de sentir. É isso que Paulo estava falando. Mais à frente, ele vai falar aos romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela regeneração da vossa mente. Mesma coisa ele falou, mas agora ficou claro. A renovação nos padrões de Jesus, modificando a nossa mente e nos fazendo sentir de forma diferente do que sentíamos. Sentir sem orgulho, sentir sem paixão, sentir sem vaidade, sentir só por amor. Esse é o padrão de Jesus. Emmanuel, nesse texto dele, nos fala que é tempo de mudança. Como assim? É tempo de mudança, toda hora é tempo de mudança, tudo muda, não é mesmo? A todo instante. Então, as mudanças nos hábitos, nas leis dos homens, tudo vai mudando ao longo do tempo. Tudo vai se transformando. Sempre será tempo de mudança. Mas agora, nessa atualidade, as mudanças urgem, porque a Terra está se transformando. Não a Terra, né? A humanidade está transformando a Terra. Então, as mudanças são mais urgentes. E essa é a proposta do Evangelho: nos modificar, moral, intelectual, espiritualmente. Modificar os nossos sentimentos, acrescentar os nossos conhecimentos e nos fazer crescer. Essa é a proposta do Evangelho, né? Mas a tarefa é nossa. Ninguém vai fazer por nós aquilo que nos compete. Nós temos um anjo da guarda para nos proteger, para nos orientar. Se nós estamos numa família em que tem 5 pessoas, nós temos 5 anjos da guarda, 5 espíritos protetores ali em nossa casa. Não que eles fiquem ali o tempo todo, mas sempre vai haver essa influência desses amigos espirituais, né? Nos ajudando nas mudanças necessárias. Já saí do lugar, desculpem. Então, a tarefa é nossa, né? A renovação pelo sentimento à luz do Evangelho é que Emmanuel vai chamar de a metamorfose essencial. Metamorfose é mudança.
a mudança essencial que Emmanuel está querendo que nós compreendamos o que seja essa mudança essencial com vistas à conquista do bem e à vitória do bem, porque a lei é de progresso. Mas, para renovar-nos em verdade no modelo do Cristo, o que é necessário? Aí eu preciso da ajuda de vocês. O que vocês acham que é necessário para todas essas transformações que Emmanuel está propondo dentro do Evangelho? O que é necessário? O que nós precisamos para nos modificar? Pode falar, gente, é para falar. Paciência é alguma coisa, né, que a gente precisa para se modificar, mas falta algo mais consistente. Força de vontade, porque se não quiser, não faz. Tem que querer a força de vontade. Perseverança naquilo que a gente quer ver transformado, né? Acima de tudo, sentir os padrões do Cristo para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Então vamos prestar atenção nisso aí. É preciso vontade, força de vontade, é preciso perseverança, é preciso querer, né? Mas acima de tudo é preciso sentir os padrões de Jesus. Porque nós vivemos muito dentro dos padrões do mundo. E a proposta do Evangelho é que vivamos os padrões de Jesus. Os padrões para pensar, raciocinando dentro daquilo, porque a nossa modificação tem que ser através de uma fé que é raciocinada. Observar sem julgar. Ouvir sem condenar. Agir e ver com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. E aí? Qual a tarefa que o Cristo reservou para cada um de nós? Somos nós os modificadores do mundo. Nós que vamos causar as transformações, as renovações. As mudanças vão acontecer, mas nós é que vamos fazer acontecer. Então nós somos tarefeiros do Cristo. Nós trabalhamos para o Cristo na sociedade, onde estivermos, no nosso lar. Nós estamos sempre encaixados como tarefeiros. E o Cristo vai nos cobrar isso. Deu conta da tarefa na família, deu conta na tarefa na sociedade. Oi, eu voltei? Então, que sejamos tarefeiros do Cristo, enviados por Jesus, homens de saber, almas evoluídas, prepararam o caminho para que nós, atuais tarefeiros, possamos assumir a nossa parte nessa construção de um mundo melhor para todos. Ao longo da história da humanidade, o Cristo vem enviando os luminares do conhecimento em todas as raças, em todas as civilizações, para que a hora da transformação do planeta já estivesse tudo embasado em todos os ramos do conhecimento, da ciência, da filosofia, da religião. Então, ao longo dos anos, o Cristo, não Jesus, o Cristo, que depois em Jesus veio também, né? Então foi enviando esses luminares do conhecimento em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas, para que essas transformações ocorressem, né? Então, enviados por Jesus, esses homens de saber prepararam o caminho para nós, atuais tarefeiros. Eu achei essa figura na internet, achei ela muito interessante e copiei com outro propósito, porque na internet ela tinha apenas eu que coloquei o Cristo aí embaixo, para a gente entender melhor isso, vamos lá. Vocês estão vendo aqui,
Né? Por que o cursor não tá mostrando ali onde eu quero? Ah lá, olha. Ih, gente. Eu comprei esse cursor hoje, o meu era um simplesinho, era uma canetinha, agora está cheio de teclinha aqui, eu estou me embaraçando. Sim. Isso que eu queria mostrar aqui. Ali embaixo, na raiz, está escrito Cristo, estão vendo ali, né? O Cristo é a raiz, é a estrutura de toda essa árvore do conhecimento, de toda essa estrutura aí. E a seiva do Cristo vai atingindo todos os ramos das civilizações, de todas as culturas. É Ele que alimenta. Desde aqui, ó. Ah, meu Deus. Cursor danado. Desde ali embaixo, onde está escrito politeísmo e idolatria, o Cristo já estava ali. Para que essas civilizações tivessem um impulso e fossem espalhando, e fossem melhorando essas escolhas do viver. Desde os sacrifícios que eram feitos com crianças, com os animais, por exigência do sacerdócio. O Cristo estava ali. E já enviava mentes de grande potencial de conhecimento para impulsionar aquelas civilizações primitivas. Depois, Krishna, na Índia, né? Na Índia? Krishna? Então. E aí foi, né? Forri, na China. Vamos vendo as datas. Abraão, já no povo hebreu, né? Moisés também, aos hebreus, que foi o portador da primeira grande revelação, né, de um Deus único para a humanidade, trouxe as leis de Deus. Zoroastro, na Pérsia. Vão observando a grandeza desses espíritos que já não pertenciam à Terra, mas que foram enviados pelo Cristo em épocas diferentes, em civilizações diferentes, para que hoje nós tenhamos o exemplo do que é ser um tarefeiro e trabalhar com Jesus. Depois de Moisés, vamos lá. Lao Tse, na China. Maomé, para o povo árabe, né? Buda, na Índia. Pitágoras, na Grécia. Confúcio. Sócrates e seu seguidor, né? Seu discípulo, Platão, na Grécia. Estão vendo quantas regiões eram as regiões habitadas na época? Depois, Jan Hus. Esse foi um filósofo que deu um impulso no protestantismo e serviu de base para Martim Lutero. Há revelações da doutrina espírita que ele reencarnaria posteriormente como Allan Kardec. Na cidade de Praga, isso aqui é na antiga, como é que é? Tcheca. Ele era tcheco. Eu estava em Praga passeando e numa praça grande assim tinha um monumento de Jan Hus, mas tinha uma guia ali assim explicando as coisas e ela não falou isso. Deixa eu chegar para cá, senão não vai filmar. E eu fiquei curiosa, eu perguntei, o que é aquilo? O que é aquela escultura ali? O que é? Aquele monumento? Ah, é Jan Hus. Eu falei, nossa, já valeu o meu passeio. Ela falou, não, mas nós temos que ir. Não, pode ir, minha filha, pode ir, eu nem vou almoçar. Eu vou ali, acho que eu vou me ajoelhar ali. Aí cheguei perto daquele monumento e é uma pira, né? Já pegando fogo, tem as labaredazinhas assim, aquela escultura. Eu fiquei olhando, parecia que aquilo estava vivo para mim, assim, foi muito interessante. E eu fiquei lembrando que ele falou para aqueles que estavam martirizando ali na hora, ele disse, vocês matam hoje esqueci o nome.
Esqueci o nome. Vocês matam hoje, vão dizer assim, um corvo. Amanhã vai nascer um cisne, mas não é corvo, não. É um bicho assim feio, né? Hoje vocês estão matando esse, mas vai nascer um cisne. Então, o cisne a gente vê aí que seria Kardec depois, né? Eu fiquei muito emocionada. Até perdi o almoço naquele dia. E Kardec, né, em 1804, e Gandhi na Índia. Então, vejam só a qualidade desses espíritos que o Cristo foi mandando ao longo da nossa história, né, da civilização. O amor, o padrão de Jesus é o amor incondicional, porque Jesus ama a todos igualmente. E nós? Nós temos que fazer uma reflexão sobre isso, porque nós, na verdade, amamos os que nos amam. Nós somos gentis com as pessoas que nos fazem gentileza. Nós escolhemos as pessoas, assim, para o nosso relacionamento, dentro do nosso padrão social. Nós fazemos favores, sim, mas já pensando, vou favorecer fulano porque ele vai ter condição depois de retribuir. Esse não é o amor verdadeiro, né? Esse não é o amor incondicional. Jesus provou isso, que ele não fazia acepção de pessoas. Jesus se relacionava com prostitutas, com as adúlteras, com os leprosos, com os dementados, com os obsidiados. Jesus não fazia escolha. Nós escolhemos a calçada contrária, porque na calçada de cá há alguém dormindo ali na rua, um pobre qualquer, um bêbado qualquer, um quase defunto qualquer. A quem a gente não dá bom dia, não pergunta o que está se passando, se precisa de alguma coisa. Esse não é o padrão de Jesus. Nós agimos quase com totalidade fora dos padrões de Jesus. Agimos dentro do padrão do mundo. E temos que ter esse cuidado, né, de trabalhar em nós essa modificação. O máximo que Jesus falava com essas pessoas era: vá e não peque mais. Os evangelistas, os apóstolos e todos os outros divulgadores que vieram depois, de Paulo de Tarso, a Madre Teresa de Calcutá, eram padronizados no amor, no mesmo amor de Jesus, amoldados à conduta correta, generosa e caridosa de Jesus. E nós temos um trunfo nas nossas mãos, que é a doutrina espírita, que nos ensina a orar sem blá blá blá, né? Orar com sentimento, orar querendo encontrar o Cristo, encontrar Maria, encontrar Deus, encontrar os espíritos superiores. A oração que eleva, que nos eleva. Não é aquela oração que você faz 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso e depois vai fazer as mesmas coisas erradas lá fora. É a oração que te ensina a ser bom. Aprendemos isso no Espiritismo. Nós oramos pelas pessoas que nós amamos, que estão enfermas, que estão obsidiadas. Mas oramos igualmente. Se não oramos, nós temos a obrigação de orar igualmente pelo obsessor. O obsessor pode ser um filho seu na próxima encarnação. Pode ter sido alguém que já foi querido por você. Por isso Jesus falou que o amor tem que ser incondicional. Incondicional. Ah, porque é ladrão, é bandido, é isso. Ele não é, ele está. Então, ele amava a todos por igual. Jesus atendia a todos da mesma forma, com igual carinho, com igual respeito, com o mesmo amor. Por isso, a multidão o amava e o seguia por onde ele fosse. A todos Jesus curava. Está lá em Mateus 25, 40. Tudo o que fizeres a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Outra reflexão para nós. Tudo que nós fizermos de bom e de ruim, é a Jesus que nós estamos fazendo. Ah, eu esqueci, não atendi fulano. Foi de Jesus que você esqueceu. É a mim que o fizestes, ele deixou bem claro.
e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Aí a gente vê, tão bom se pudesse contar essas histórias todas, mas nós não temos tempo, eu não estou vendo nem relógio na hora de parar. Até que horas que eu posso ir, gente? 8h30? 8h30, tá. Então nós temos tempo. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Jesus falava que saía uma virtude, né? A tradução aqui está uma força. Sinto que saiu de mim uma virtude. Isso foi aqui no caso dessa mulher hemorroíça aqui, ó, né? Que Jesus tocou a veste, ela tocou a veste assim por trás de Jesus. E Jesus falou: Pedro, alguém me tocou. Como, Senhor? A multidão está toda aí em volta, todo mundo está te esbarrando. Sinto que saiu de mim uma força. Jesus não dava, a gente é que tirava dele. Ela tocou por trás. Uma história muito linda. Mas a gente não precisa contar, que vocês já conhecem todas elas. Então a cura do leproso, né, em que ele estendeu a mão e tocando disse: quero ser purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Jesus, numa ocasião, curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. E esse era samaritano, odiado pelos judeus. Cura de um paralítico, ele tinha o poder de operar curas. A ressurreição, entre aspas, que era um caso de letargia, né? O filho de Naim, da viúva de Naim. E eu que há pouco tempo, com tanto estudo que a gente tem, né? Eu achava que Naim era o marido da viúva. Mas era a cidade da Galileia, né? A viúva de Naim, eu achava que Naim era... Então a gente vai aprendendo no Evangelho as coisas. Jesus chorou. Interessante, né? As pessoas falam: não acredito que Jesus deu chicotada, derrubou aquilo tudo na frente do templo, né, dos vendilhões, ou que Jesus chorou, ou que Jesus, quando soube que ele ia para a cruz, ele falou: afasta de mim esse cálice. As traduções não são fiéis. Não são. Jesus, ele chorou na viúva de piedade dela, porque a dor dela era muito grande. E a viúva, ela era muito desconsiderada quando ficava viúva. Não tinha direito a nada. E perdeu o filho, e estava ali muito... E ele sabia que era um estágio de letargia. Chorou de emoção. Só chora de emoção os que são bons. E Jesus é ótimo. Ele tinha direito de chorar de emoção e o fez. Às vezes as pessoas falam que espírita não chora em velório. Isso é um pecado falar isso. A dor é muito grande. Dor de mãe espírita é dor de mãe de qualquer outra religião. A mãe entende que não está perdendo o filho, mas está se separando. E separar dói muito. Se a gente sabe que vai pegar um ônibus, vai para um outro país, mas vai encontrar alguém e vai pegar de volta o avião, né? E a gente fica preocupada, fica, né? É capaz de chorar no aeroporto: meu Deus, está indo passear, mas, né? Gente, é assim. Quanto mais amor, mais sentimento. Quanto mais sentimento, mais emoção. Quanto mais emoção, mais lágrimas. E elas são abençoadas. E vários outros casos, né? Então, as multidões, por amor, não só por interesse, também porque precisava ser ajudado, seguiam Jesus por toda parte. Iam pelas estradas poeirentas da Galileia, arrastando seus doentes em cátares improvisados, são aquelas caminhas, né, que eles faziam de madeira, arrastando, sob o sol escaldante. Porque eles queriam ver Jesus. Eles queriam tocar Jesus. Eles queriam ouvir Jesus. E nós podemos ver Jesus no outro. Podemos ver Jesus naquele que nós não queremos olhar, caído na calçada. Nós podemos tocar o outro quando nós abraçamos o irmão necessitado. Nós podemos ouvir Jesus quando temos a paciência de escutar
os lamentos do sofredor. Um dia, quando as multidões estavam reunidas, as multidões às vezes vinham da Judéia até a Galiléia, são 150 quilômetros, levando seus doentes, quando Jesus já estava lá na Galiléia. Eles saíam da Judéia, iam lá para a Galiléia, levando. Tamanha a confiança, tamanha a fé. Agora imagina, era a pé nas estradas poeirentas. Um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu a encosta do monte com seus discípulos. Jesus subiu a montanha para ficar sozinho e orar. Era um hábito de Jesus. Quando ele se afastava, viajava muito assim, os apóstolos, os discípulos, os que acompanhavam, dormiam em algum lugar, Jesus subia para orar, para ficar sozinho, para falar com Deus. Então subiu a montanha para ficar sozinho e orar, e também para dar uma instrução mais concentrada a seus discípulos, porque no meio do povo ele não conseguia fazer isso. Ao amanhecer, Jesus desce até um lugar plano, ainda na encosta do monte, onde teria acesso mais fácil aos doentes que estavam lá embaixo. Não tinha microfone, ele tinha que estar num lugar em que todos o ouvissem, né, um pouquinho mais alto. Perceberam que a montanha aí é um símbolo e tem três níveis? No sopé, a grande multidão, que não se habilitava a escalar, a subir. No meio, os discípulos, os apóstolos, que confiaram em Jesus e subiram até onde eles conseguiram. E o Cristo que alcançou o topo. Essa é o monte da evolução, da nossa evolução, né? Ao amanhecer, Jesus desce até um lugar plano, ainda na encosta do monte, onde teria acesso mais fácil aos doentes. Foi neste descer que Jesus encontra aqueles que ele chamou de discípulos. Ele ajudou a subir, né? Eles foram confiantes, foram até onde Deus. Jesus subiu, mas depois Jesus voltou até onde eles estavam, porque eles iam trabalhar com Jesus, descendo a multidão para ajudar. Essa era a proposta, e é a proposta de Jesus para nós hoje também. Então, esses níveis da escalada evolutiva são simbólicos, né? O Filho do Homem, Jesus, ele gostava de ser chamado assim, ele se denominava o Filho do Homem, para mostrar que ele pertenceu a uma humanidade também. Jesus não foi criado Cristo, né? Ele foi criado um ser comum. E ao longo da evolução, porque algumas religiões acham que Jesus é Deus. Não, Jesus é Filho de Deus. É o mais próximo de Deus que nós podemos entender e conhecer. Mas Jesus não é Deus. Então, o Filho do Homem que desce aos homens, olha aí o símbolo, né? Vencendo as dificuldades do mergulho no abismo e do homem que sobe conduzindo os homens por sobre as escarpas lacerantes, que são aquelas pedras pontiagudas, até o seio de Deus. Isso simboliza para nós a busca do Cristo interno, quando nós encontramos Deus. Subimos até onde podemos, Jesus desce até nós. Galgar, subir a montanha, é vencer os obstáculos que perturbam o avanço na jornada evolutiva. Os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades. E tudo isso nos impede, às vezes, a descrença nos impede de evoluir, de subir a montanha, né? Descer, deixar o monte, é não considerar o empecilho e refazer o caminho, alongar as mãos na direção daqueles que vêm atrás para ajudá-los a crescer. Jesus fez isso. Subiu o topo, desceu a terra, estendeu a mão aos homens, ergueu, caminhou com eles até uma certa altura, depois ele subiu. Agora daí para frente somos nós.
Foi assim que Jesus veio até nós, descendo a montanha, mergulhando no abismo para nos buscar. O Sermão da Montanha, ele é um dos 4 sermões que Jesus fez. Durante os 3 anos que Jesus pregou, ele apenas fez 4 sermões. E o Sermão da Montanha é considerado o mais belo do mundo. É aquele que diz, bem-aventurados, né, os pobres de espírito. Aí todo mundo já sabe, não precisa falar o sermão todo, né? Bem-aventurados significa felizes. Felizes os pobres de espírito, porque estes verão a Deus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos. E Jesus já falando, né? O sermão a gente conhece todo. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses é que verão a Deus. Os pacificadores, os que sofrem perseguição por amor à justiça. Poxa, ser feliz, sofrer perseguição, não combina, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Poxa, falar mal da gente, a gente se sentir feliz, é difícil, né? Voltando aqui. Então, ao perceber isso, aqueles que estavam lá no sopé da montanha, não gostaram desse sermão. Era tudo que eles não queriam. Sofrer, ser misericordioso, né? Ser manso é ser frouxo, não tem que ser forte. O que eles queriam era parecer com os romanos, né? Então, a renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho, tudo o que Jesus ensinava ali era completamente contrário ao que eles haviam ouvido no vale. Lá no vale, onde ficava a multidão. O que eles ouviam lá? Olha só. Bem-aventurados são os romanos. Olha só que glória, que orgulho, né? Eles são altivos, poderosos. Vejam só os seus bravos feitos. Conquistar o mundo inteiro, era isso que eles queriam. Aquela beleza, aquela ostentação, aquela riqueza, aquela coisa do romano, né? Força, coragem. Vale a pena ser romano. Assim era a multidão ao tempo de Jesus. O Sermão da Montanha, então, é essa metamorfose essencial que Emmanuel nos fala lá no início do texto que foi lido aqui. É a transformação que nós necessitamos. Está toda ali no Sermão da Montanha. É um código de renovação, um novo modo de saber, de agir e de viver. Um convite a mudar de atitude. A gente acha que atitude é ação. Atitude não é ação. Atitude é o que sentimos, é o que a gente já tem em nós e que comanda as nossas ações. Eu vou tomar uma atitude. Não, você vai tomar uma ação. Atitude você já constrói dentro de você. É produto do nosso interior, o que já adquirimos, o que nós somos. Mahatma Gandhi, essa fala aí, muito conhecida, né? A gente cita muito isso. Ele disse que se perdessem todos os livros sacros da humanidade, queimasse tudo, não tivesse mais nada que tivesse sido escrito, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então a gente volta lá. Vamos ser mansos, né? Vamos cumprir tudo aquilo que Jesus pediu. Não vamos lamentar. Não vamos julgar. Né? Vamos nos sentir felizes sendo misericordiosos. Vamos perdoar. Depois que os discípulos ouviram o Sermão do Monte, eles desceram e mudaram o mundo. Olha aí a transformação, olha a metamorfose, né? Eles nunca mais foram os mesmos. O que os mudou e veio a mudar o mundo? Eles ouviram a voz de Deus através de Jesus. Isso é que mudou, né? E a multidão? Como aproveitou? Sabe-se lá. Sabe-se lá. Nós somos a multidão. O que estamos nós aproveitando de toda a explicação que a doutrina espírita nos traz do Evangelho de Jesus?
tudo muito claro, tudo muito lógico. E nós, a multidão, como estamos aproveitando o conhecimento da terceira revelação que nós, às vezes, esquecemos. O Sermão do Monte é a escolha entre os caminhos. Com esse sermão, Jesus vem nos propor a escolha entre dois caminhos. Os apóstolos já haviam escolhido seguir Jesus. O povo não. As pessoas ainda iam decidir o caminho. Onde que nós estamos aí, gente? Estamos aí com todo esse cabedal de conhecimento, né, que já adquirimos, o que estamos adquirindo, ainda que vamos adquirir. O povo não. Os apóstolos já haviam escolhido seguir Jesus, o povo não. Estavam ainda decidindo, né? E nós? Estamos a caminho? Estar a caminho é ter meta, é lutar para chegar. Precisamos nos aproximar mais de Jesus. O objetivo desse estudo é relembrar essas regras básicas do comportamento humano trazidas por Jesus, exatamente para nos colocar no caminho das conquistas espirituais, únicas a possibilitar a entrada no reino de amor e de paz que tanto almejamos. A montanha está aí, à nossa frente. Temos o melhor de todos os guias, que é Jesus. Temos, além de Jesus, tudo que ele veio acrescentar depois que ele veio ao mundo, que ele quis acrescentar enviando o Consolador. Nós estamos de posse disso. E o galardão, que é o prêmio, nos espera. Mas nos espera onde? No reino dos céus. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada por me ouvir.